Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV onde André Rizek afirma que o ataque do Palmeiras é melhor do que o ataque do Flamengo. É isso mesmo, e eu concordo, hein? Vamos pro vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também falando sobre esse tema, viu? Vamos pro vídeo. Na minha memória, assim, o Palmeiras não começa nenhum ano com o Abel dizendo, pô, esse aqui é o grande elenco do futebol brasileiro. Esse ano, será que não é para isso? Será que a gente não tem que olhar para o elenco do Palmeiras e falar, caramba, é o melhor elenco do Brasil? Coloca na tela, vou lançar essa discussão. A gente listou as 3 principais opções que o Palmeiras tem. Aliás, o Palmeiras acaba de anunciar oficialmente o Lucas Evangelista. Então é por isso que a gente coloca já ele como uma opção ali de meio campo. Excelente contratação. Também acho. Para o gol, o Palmeiras tem o Everton e o Lomba, os mesmos goleiros que ele tinha no passado. Lateral direito, o Palmeiras tem Mike, Marcos Rocha e Giai. De zagueiros, Gustavo Gomes, Naves, Mikael, Murilo, Bruno Fux, Benedetti. De lateral esquerdo, Piquerez e Vanderlan. De volantes, o Richard Rios, o Lucas Evangelista, o Martínez e o Aníbal Moreno. Alan Elias e Estevão, pelo menos Estevão até o meio do ano. Rafael Veiga, Maurício, Figueiredo, jogador que está disputando a Libertadores Sub-20, Paulinho, Facundo Torres, Felipe Anderson, Vitor Roque, Flaco Lopes, Thales, tem também o Luigi, tem o Bruno, opção de centroavante também. Eu não consigo afirmar que é o melhor elenco, mas eu acho assim, uma discussão boa. Eu acho que o Flamengo tem a defesa muito forte e do meio para frente eu não consigo ver um time que hoje tem as opções tão variadas, inclusive, como as que o Palmeiras tem. Eu acho que é uma discussão boa se Palmeiras e Flamengo quem tem o melhor elenco, eu acho que é pau a pau. E nos anos anteriores eu via claramente o Palmeiras inferior até ao Botafogo. E esse ano eu olho esse elenco e falo, caramba, cara. Ainda tem aquele rostinho que fica do lado ali, que é do treinador, né? Que é o principal. Que é o que sabe usar como poucos elencos no futebol brasileiro, né? O Abel, todo o dinheiro que ele ganha como treinador é um dinheiro bem investido, porque ele realmente trabalha em prol desse elenco. Agora, eu acho que se a gente fizer uma comparação de todos os elencos que o Abel teve nesses anos dele de trabalho, 5 temporadas, isso aí com certeza é, porque assim, ele teve elenco quando ele acabou de chegar, ele teve elenco que ele teve que subir muitos garotos da base, ou que ele pegou já os jogadores que o Luxemburgo tinha subido. Teve ano que ele teve que mudar jogador de posição para, né, conseguir uma fluência melhor. Teve ano que ele não contava com o Endrick no primeiro semestre e na reta final ele foi obrigado a se render ao Endrick na reta final do Brasileiro. E agora um time que ele pediu e eles foram buscar jogadores da primeira prateleira, como é o caso do Vitor Roque. Um meio campo com mais alternativas. Sempre ficou claro para mim, ou nas entrelinhas das entrevistas do Abel, que ele queria uma sombra para o Rafael Veiga. Tanto que o Veiga perde posição no time titular do Palmeiras, depois retoma. Junto, nesse momento, entre o bom momento do Estevão, né, ele surgindo aí como principal jogador do Palmeiras, e aí o Rafael Veiga vai buscar de novo a posição de titular e consegue voltar a jogar em alto nível, mas o Abel sempre me pareceu querer esse jogador para colocar essa sombra ou colocar essa concorrência no meio campo junto com o Rafael Veiga, e hoje ele tem várias alternativas, entre elas a contratação do Lucas Evangelista. Eu não sei se ele vai ter 100% desse elenco sempre, né? Mas 80% desse elenco já é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E possibilita ele, por exemplo, armar o Palmeiras de diferentes formas. É isso que eu acho o principal. Pode jogar com 3 atacantes, se ele quiser fazer 4-4-2, ele pode jogar com Maurício, Veiga, Felipe, Veiga, Paulinho e Vitor Roque como dupla de ataque. Saindo Estevão, ele pode trazer o Facundo para o outro lado, ele pode trazer o Maurício pelo lado direito também, ele pode jogar mudar com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. Assim, em termos de setor defensivo, eu acho que o Flamengo está muito na frente hoje de todo mundo. O Flamengo, o setor defensivo do Flamengo é esculacho o que eles têm. Também acho. Mas do meio para frente, em termos de número de bons jogadores, eu acho que o Palmeiras está mais completo até do que o Flamengo. Do meio para frente. Até por maneira, assim, eu também acho o setor defensivo do Flamengo Esse meio campo, uma coisa gente, absurda. Richard Rios, Lucas Evangelista, Emiliano e Aníbal Moreno. Eu acho que assim, a gente olhando esse campinho agora, a gente olhando nome por nome, são jogadores da mesma posição, mas com características diferentes que o Abel vai conseguir mudar o seu time taticamente
durante o jogo sem tirar uma peça, né? Por exemplo, o Paulinho tem uma característica diferente do Felipe Anderson, que é diferente do Facundo, né? O Estevão a gente vai perder ele daqui a pouco, né? O Alan ainda é um garoto que vai evoluir, vai maturar, vai crescer ainda como jogador do elenco principal do Palmeiras. Você pega Veiga, Maurício jogou de falso 9 agora, até há pouco tempo. Estava jogando lá na última linha, jogando entre os zagueiros, se movimentando. No Figueiredo é um garoto também. Falta o Luiz na frente, para mim é um baita de um garoto também, de um jogador. Na frente você tem um Thales, que era um meia, que ele fica nessa coisa de ser um meia e ser um atacante, mas um atacante igual o Flaco, de muita referência, de ficar parado na área, né? E o Vitor Roque, uma promessa que a gente não precisa falar. Então, assim, é um elenco que ele se completa por características diferentes, né? E defensivamente ali, o Mikael foi uma grande surpresa para mim. Sim. Eu confesso que eu não conhecia esse jogador, né? Tô conhecendo o Canhoto, um zagueiro muito firme, muito sério jogando ali atrás. E aí você tem o Fux para ser um reserva imediato, o Benedetti, que é um garoto de 1,97 de altura, muito promissor também, o Murilo, seleção brasileira, Gustavo Gomes dispensa comentários, é o Piquerez, que é o lateral que pode fazer esse terceiro zagueiro, o Abel pode colocar um jogador mais de meio de campo para encorpar esse meio de campo e adiantar alguém, enfim. O Angelista, que é um segundo volante, que transita nas 3 posições ali, que tem um dinamismo muito bom. Eu concordo, Zé, que terça-feira eu falei isso aqui, que eu acho que da era Abel, esse elenco é o melhor que ele tem nas mãos. Sabe o que? Eu acho que ele deve estar se sentindo bem desafiado, no bom sentido. Porque o desafio dele vai ser transformar o melhor elenco no melhor time que ele já dirigiu. Você também considera o melhor elenco? Sim, que ele teve no Palmeiras, sim. Mas não é fácil. Porque parece que é uma coisa óbvia, né? Se ele tem agora o melhor elenco, ele vai conseguir construir um time melhor. Cara, o Palmeiras teve um time muitíssimo bom. Não estou aqui debatendo se o estilo de jogo é o que eu gosto ou é o que o fulano... Dentro da sua proposta, o Palmeiras executava quase que a perfeição. Durante muitos anos, durante muito tempo. Caiu um pouco, recentemente. E agora, tendo todas essas peças, remontar esse time com algumas características um pouco diferentes e transformar o melhor elenco no melhor time, não é fácil. Porque o sarrafo é muito alto. O Palmeiras montou grandes times nos últimos anos. É consenso que esse ano a gente espera um Campeonato Brasileiro de um nível, talvez, que a gente nunca tenha visto nos pontos corridos. Embora a gente... Em termos de quantidade de boas equipes. O calendário deixar. O futebol brasileiro tem a autossabotagem. Né? Que é o calendário, a qualidade dos gramados, a arbitragem, muitas vezes ridícula, o comportamento dos jogadores dentro de campo, que às vezes não querem jogar, querem enganar o juiz o tempo todo, se jogar, simular, empurrar. Apesar dessa autossabotagem, o nível deve ser altíssimo. Olha, e eu, sinceramente, eu fui um dos que ficou passando um pano quando o Palmeiras estava fora da zona de classificação do Paulista, porque eu entendo que o Campeonato Paulista ele é pré-temporada. E assim, a coisa menos importante do Campeonato Paulista para mim é levantar o caneco. Sinceramente, eu acho isso mesmo. Assim. Foi campeão estadual. Beleza, legal, bacana, ganhou de um rival. Tá cheio na história do campeonatos estaduais de times que venceram os estaduais e foram rebaixados. Vasco, Internacional, tá cheio de exemplo assim. Ou de time que não conseguiu sequer chegar em semifinal de estadual e brilhou no ano como o Botafogo ano passado. Então eu acho que estadual, claro que é legal ganhar, agora vai ter Palmeiras e Corinthians, rivalidade tremenda, mas o principal do estadual para mim é você não se desgastar mais do que deve e ir ajustando o seu time. E eu acho que é justamente o que o Abel conseguiu fazer. Sim. Justamente. Ele jogou com o Palmeiras com força máxima poucas vezes e a gente consegue aqui, inclusive, mostrar isso para vocês, como ele foi manejando o elenco. E se você olhar só os jogos com força máxima, na média eles foram bons, cara. Então, assim, time misto nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, todas elas, vai jogar com o time titular pela primeira vez contra o Guarani, que eu acho que é uma das grandes exibições do Estevão no ano, 4-1. Joga melhor do que o Corinthians, não consegue ganhar, mas melhor do que o Corinthians no empate 1-1. Volta a jogar com o time titular contra a fraca Inter de Limeira e joga muito bem. Joga o time titular contra o São Paulo, naquele 0-0 insosso no qual o São Paulo garantiu a sua classificação. Não jogou bem, mas foi melhor do que o São Paulo. Joga o time titular contra o Botafogo, não é uma grande exibição, acho que é a mais fraca do time titular, inclusive, a vitória sobre o Botafogo 3-1. Joga o time titular contra o Mirassol, garante a vaga. Joga muito bem contra o São Bernardo e joga contra o São Paulo numa partida marcada por um erro grotesco de arbitragem, mas também na qual ele, Palmeiras, foi superior tecnicamente ao rival. Então, quando eu olho os jogos do time titular, eu vejo que o Palmeiras conseguiu não se desgastar mais do que devia e tem um bom desempenho, cara, com o time titular, na minha opinião. Ele tem
tem bons resultados, rodou bem o elenco, mas o Palmeiras não vem jogando bem. Não é o Palmeiras do Abel ainda, né? Como o Losetti disse, ele já teve times que ele jogava mais com outras peças e ele ainda não conseguiu nessa temporada por essas escolhas. Você não consegue repetir o time e automaticamente você não vai conseguir dar o padrão de trabalho que a gente está acostumado no trabalho do Abel. O jogo contra o Corinthians, inclusive, jogou mal. Criou muitas oportunidades, pênalti, o Corinthians tinha um jogador a menos e o Palmeiras não conseguiu sair vitorioso naquela circunstância de um clássico, que a gente sabe que a energia está lá em cima, outra concentração. Mas, assim, ainda não é o Palmeiras do Abel como a gente está acostumado. Eu acho que a virada de chave pode acontecer agora nas finais do estadual. Porque a forma como foi a classificação em cima do... com pressão. Agora, eu acho que o Abel sabe administrar isso e fazer com que o time se alimente dessa necessidade de se autoprovar. Eu acho que esse é um dos grandes méritos dele. E eu acho que a virada de chave deve acontecer agora nas decisões do campeonato estadual. Mas ainda, para mim, ainda está distante de ser aquele Palmeiras que a gente... Se você comparar com o Flamengo, por exemplo, o Flamengo encaixou mais rápido do que o Palmeiras, comparando os dois favoritos a tudo que tem no Brasil. O Flamengo já traz o encaixe do ano passado. O Palmeiras, ele traz um time que foi alternando bastante a forma de jogar, mudando bastante jogadores, jogando com time misto, mas comparando com o Flamengo, por exemplo, hoje, eu acho o Flamengo um time mais adiantado, mais pronto do que o Palmeiras do Abel. Para a sede da Federação Paulista de Futebol, foi lá que jogadores e treinadores de Palmeiras e Corinthians se reuniram para falar sobre a final do Paulistão. E sabe quem mais estava por lá? Nosso repórter José Paes. Boa noite, Zé. Quero saber, você tem alguma declaração do técnico Abel Ferreira? Fala, minha querida Michele Janela, beijo enorme pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Tem a declaração do Abel, sim, hoje o Abel esteve aqui na Federação Paulista, juntamente com o Ramon Dias, técnico do Corinthians, o Everton, goleiro do Palmeiras, e também o Ángel Romero, jogador do Corinthians. Os quatro se juntaram ao Rafael Claus, árbitro que vai apitar o primeiro jogo da decisão nesse domingo no Allianz Parque, 18 horas e mais 30 minutos, e Matheus Candansan, pois é, o Matheus Candansan que vai apitar o segundo jogo da decisão do Paulista, lá no dia 27 de março, na Neoquímica Arena. Todos eles concederam uma boa entrevista coletiva hoje aqui na sede da Federação Paulista de Futebol, no edifício Pelé, na Barra Funda. E agora a gente vai conferir um trechinho aí do Abel, falando sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras e também Palmeiras e São Paulo. Será que a rivalidade ali com São Paulo, Choque Rei, passou dos limites? Foi para os bastidores, já virou uma treta entre diretorias, passou dos limites do futebol. E a rivalidade Palmeiras e Corinthians continua sendo apenas dentro de campo, dentro das quatro linhas. É assim que entende o Abel Ferreira? Vamos conferir aí a palavra do treinador do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar, diretor. Não queria muito falar sobre o São Paulo, a não ser que é um grande rival e aconteceram algumas coisas desagradáveis, nomeadamente comigo, mas acho que ficou tudo tratado e respeitado e sanado. Essa pergunta que tu me disseste é espetacular, mas tem uma intencionalidade por trás dela que é provocatória e mal respondida por mim, pode dar aso à violência. Não ultimamente, mas se calhar há 2 ou 3 anos atrás o meu exemplo talvez não tenha sido o melhor, mas fui sempre capaz de reconhecer e pedir desculpa. E eu tenho que mudar, nós temos que mudar, e sei que alguns de vocês vão ficar chateados, mas vocês têm que mudar muito também. O momento de mais vergonha que eu senti na minha vida foi no Palmeiras, quando fiz um gesto a dizer que o árbitro não tinha coragem, e um de vocês, sobretudo estão aí na Câmara, foi capaz de parar o jogo, para ir atrás, para propositadamente me expulsar por um gesto que eu estava a fazer, porque a bola não estava em cima de mim. Eu não sou o protagonista. Protagonistas são os jogadores. Cheguei a casa, chorei em frente à minha mulher e aos meus filhos, porque eles sabem que aquele não sou eu não sou os meus comportamentos. Sangrei por dentro, porque alguém de vocês decidiu passar uma imagem que em momento algum eu me revejo nela e que fui obrigado a pedir desculpa. Todos nós temos que melhorar, mas vocês têm que melhorar muito. Desculpem-me dizer-vos isto, todos vocês que estão aí, todos. Se queremos mudar o futebol brasileiro,
O meu respeito com o São Paulo é máximo e o meu respeito com o Corinthians é máximo, e até ao dia de hoje não tive problemas nenhuns, e como todos nós fazemos, o que nós queremos é ir para dentro de campo, competir como sempre fazemos e lutar até o último segundo para ganhar o jogo. Tá aí a declaração forte de Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Quero que vocês falem muito sobre essa declaração do Abel. Uma última do Palmeiras rapidinho aqui nessa minha primeira entrada ao vivo no Gazeta, Michele. É que o Lucas Evangelista foi oficialmente anunciado pelo Verdão como reforço do Palmeiras para depois do Campeonato Paulista. Assinou um contrato até o final do ano que vem, se ele atingir algumas metas pré-estabelecidas em contrato. Esse contrato dele vai ser esticado, vai ser prolongado até o final de 2027. Então, tudo certo, ele vindo do Bragantino, o Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais lá ao RBB por este atleta de 29 anos. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno. A gente ainda vai falar do Corinthians também nessa decisão, trazer a declaração do Ramon, do Romero, do Everton. Tem muita coisa pra gente falar desse super derby, né, Michele? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno, hein? Boa, Zé. Beijo, obrigada. Daqui a pouco você volta. Fala, Alex. Bom, o Abel tá certo, todo mundo tem que melhorar. Pior é se alguém acha que não tem que melhorar. Com então certeza. ele tem razão, todos nós precisamos melhorar em tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos, né, no comportamento. Eu acho que ele não falou nada demais. Eu acho que o que ele falou é algo que quem tem um mínimo de consciência, aquelas pessoas que fazem um exame de consciência ao final de cada dia, por exemplo, quando vão dormir, pensa como é que foi o dia, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que eu poderia ter feito melhor, amanhã eu vou tentar melhorar. É isso. Acho que uma pessoa que tem um mínimo de equilíbrio tem que fazer isso que o Abel falou. Então ele está certo. Está certo. Acho que é legal ele assumir as suas próprias fraquezas, as suas próprias necessidades de melhorar, e também ele falar que todo mundo tem que melhorar. Eu concordo com ele, todo mundo tem que melhorar mesmo. Mas atacou quem flagrou ele fazendo isso é gesto bobagem, de colocar a mão nas partes íntimas, virar-se para o banco de reservas, para a comissão técnica. Ele não estava num quarto fechado, né? Exatamente, em uma fração de segundo ele só faz o gesto. Pô, os caras não têm aquilo roxo para pitar. Então, é que nem o VAR. Quando você pega um frame, um segundo de uma cena... Agora, antes do que eu ia falar, é óbvio que o Abel, como figura pública e ainda mais dentro de um campo de futebol, as câmeras estão nele, porque ele faz parte do espetáculo. Claro. Eu já falei isso pra ele. Abel, o futebol não é só o quadrilátero, não. Vocês Pô, vocês apontam... você é um personagem, cara. Claro. O entorno, a torcida... O futebol é um teatro. Não só ele, o Gandula é um personagem, os repórteres são personagens, né? a torcida faz parte do jogo. A imprensa, todo mundo que tá ali, o futebol é um grande cenário, é um verdade, teatro, é um grande tá? evento. Agora, na questão ali, quando ele fala da câmera, eu também acho que ampliaram demais o gesto. E vamos para mais informações do Verdão. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira os horários das duas últimas partidas do Campeonato Paulista. O primeiro jogo será no Allianz Parque, 16 de março, às 18h30. O jogo da volta será na Neoquímica Arena, 27 de março, às 21h35, logo após o período de data FIFA, que a seleção vai estar nas partidas das eliminatórias, não é isso? E aí alguns jogadores, tanto do Palmeiras como do Corinthians, que serão convocados, que estarão com suas seleções, retornarão para o Brasil provavelmente na quarta, e aí no dia seguinte já terá a decisão do campeonato. E lembrando, no final de semana seguinte já terá início do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Palmeiras joga contra o Botafogo no sábado. Eu quero saber como é que vai ser essa intermediação aí, porque será 48 horas do jogo contra o Corinthians para o jogo contra o Botafogo. E a CBF divulgou que o Palmeiras e Botafogo será o jogo de abertura do campeonato. E agora? O Palmeiras vai ter que jogar em 48 horas 2 partidas? Será que vai ser isso mesmo? Enfim, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!